Bem, boa noite, pessoal. Nós vamos dar início ao nosso Café Literário, que é uma atividade conjunta da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e da Livraria Saraiva, do Shopping Moinhos. Bem, hoje nós vamos ter Philip Roth, A Palavra e a Casa, com o Gustavo Schechter, mestre em literatura e escritor, e a Clarice Cova, psicanalista pela SPPA. Antes eu quero dar só um aviso que dia 21, 22 e 23 de maio nós teremos na Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre o 17º Simpósio do Núcleo de Infância e Adolescência e o 3º Encontro de Observação da Relação no MBD, Método Criatividade e Simbolização, Funções Estruturantes no Bebê, na Criança e no Adolescente, com o Vitor Guerra, que é da Sociedade Psicanalítica do Uruguai, e a Nilde Paranha Franca, de São Paulo. Bom, vamos ao início. Quem é que começa? Vamos começar. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço a SPPA pelo convite, né? A Neuza, a Aldo, Josênia, a Vivian. E também a todos que vieram prestigiar hoje. Em especial a professora Léa Mazina, que no Centro de Estudos Literários ela segue disseminando o amor pela leitura e pela palavra escrita, né? O amor e o conhecimento. E o meu amigo Gustavo Schechter, que sugeriu o nome da mesa, né? A Palavra e a Carne, que eu achei assim melhor impossível para descrever a obra do Philip Roth. Bom, um livro deve ser um machado que quebra o mar gelado em nós. Essa frase é do Kafka, um dos autores prediletos do Roth. Para quem, né, para o Kafka, o livro deve picar e morder. Se o livro que lemos não nos desperta como um golpe na cabeça, qual o sentido de lê-lo? Eu estou aqui hoje mais como leitora do que como psicanalista, para contar, sem neutralidade alguma, por que eu adoro o Philip Roth. Então, há quase 40 anos, o Roth, através do Alexander Portnoy, entrou na minha vida, me despertando com uma paulada na cabeça. Ao ler o Complexo de Portnoy, eu me lembro assim, de ter ficado até tonta, chocada, deliciada com a humanidade desse adolescente, né, as voltas com a sexualidade, sufocado por aqueles pais amorosos e obstinados e engasgado com o judaísmo e a culpa. E também deslumbrada com a liberdade que tanto o autor como o personagem tinham, né? Eu pensava assim, então é possível pensar assim? É possível escrever desse jeito? Né? Algumas passagens que eu lembro até hoje me comoveram, outras me irritaram, eu ri muito também, né? Então é um livro assim para ser sentido e não apenas ele pensado ou entendido cerebralmente. Ainda hoje, ao reler alguns dos seus livros e ler os novos, né, à medida que ele vai escrevendo, agora infelizmente parou, e esses livros cada vez vão falando mais assim da finitude, da aproximação da morte, da decadência, à medida que o autor foi envelhecendo, né? E ainda hoje eu me surpreendo assim com a coragem dele, com o desprendimento em escrever as coisas que ele escreve, em mostrar de uma forma tão provocante e às vezes divertida, perturbadora, nojenta, o que há de mais humano, indigno e verdadeiro em cada um de nós. E eu acho assim uma outra coisa, eu tenho a sorte, na verdade, de ir acompanhando a trajetória dele em vida, porque às vezes, né, a gente se apaixona por um escritor que já morreu. Assim a gente vai acompanhando, né, vamos dizer, lá do animal masturbatório até o animal agonizante.
E à medida que ele foi envelhecendo, eu também fui envelhecendo. Os personagens dele que vão aparecendo em vários livros também foram envelhecendo. E a minha maneira de ler os livros que eu já havia lido também vai se tornando diferente com a experiência. Uma coisa é a gente ler a história do Alexander Portman quando se tem 17 anos, a outra quando se tem 57, é diferente. Então, assim, a minha ideia hoje é deixar os aspectos literários, propriamente ditos, para o especialista aqui, meu amigo Gustavo, e me ater a alguns fatos, tanto da obra como da pessoa do Philipot, que eu considero importantes ou interessantes. Bom, então, começando assim pelo escritor em si. Ele se descreve como um escritor americano, né? Ele não aceita a ideia assim, de ser visto como um escritor judeu. Ele diz que ele escreve sobre a temática judaica porque é o que ele conhece, é o que ele viveu, mas ele é essencialmente americano. Os avós dele vieram da Europa e os pais já nasceram nos Estados Unidos, numa cidade que se chama Newark, que é perto de Nova York, e que tem muitos imigrantes, né? Na época já tinha irlandeses, negros vindos do sul, né? Os afro-americanos vindos do sul do país, italianos, alemães, né? E os pais dele não eram assim particularmente religiosos, não eram pessoas religiosas, mas viviam numa comunidade judaica e mantinham as tradições, né? Eles eram pais assim, bastante dedicados ao trabalho, aos 2 filhos. E ao contrário do estereótipo dos pais judeus que sempre querem ter um filho médico ou advogado, eles não se importaram em absoluto que os filhos buscassem uma carreira artística, né? O irmão mais velho dele se tornou pintor e ele escritor. A mãe não era do tipo invasivo ou controladora. Parece que o maior problema dele foi conseguir se libertar do pai, que era muito bem intencionado e presente demais, né, em toda a vida dele. E eles aceitaram também esses pais, assim, sem maiores problemas, quando ele decidiu se casar aos 25 anos com uma moça que não era judia, era separada e tinha 2 filhos, né? Uma moça assim, muito loira, linda, de olho azul, a própria encarnação da América, que ele tanto sonhava e queria possuir, né? E que ele estava tanto no complexo de Portman, aquelas meninas loiras americanas, as goi, que ele sonhava, né? em possuir e entrar a América dentro. Bom, esse casamento foi assim extremamente infeliz, catastrófico. Daria para falar há muito tempo sobre ele. E durou 4 anos. Sobre essa esposa, essa primeira esposa, a Meg, ele diz assim uma coisa muito interessante, irônica, que ela foi a melhor, que quando assim ela destruiu todas as ilusões dele, da maneira brutal que fez, ela acabou se tornando a melhor professora de literatura, de escrita criativa que ele podia ter, né? Que a partir dali ele produziu muita coisa, seguiu a vida toda, né? Quer dizer, ainda 30 anos depois ele ainda escreveu um livro sobre várias coisas que aconteceram e que são realmente assim de novela mexicana. Bom, ele então, durante esse casamento, ele entrou num período de quase um bloqueio criativo, né? Ficou vários anos sem escrever e buscou ajuda psicanalítica, buscou um tratamento. Com isso ele conseguiu se separar da Meg e voltar a escrever, né? E justamente escreveu o livro Complexo de Portman. O analista dele, o Dr. Kleinschmidt, era um médico judeu, imigrante, né, que tinha emigrado, e que ajudou ele muito e também quase o matou. Tem alguns episódios folclóricos assim, do tratamento. Um é que o analista
ficou interpretando como sendo inveja, uma dor que ele sentia no abdômen, porque ele tinha começado a sentir essa dor logo depois de voltar do lançamento do livro de um amigo. Então, foi interpretado como uma inveja que estava corroendo ele por dentro. Na verdade, era uma apendicite que terminou em peritonite e que deixou ele hospitalizado por um bom tempo e ele quase faleceu. Um outro episódio desse tratamento foi quando ele descobriu que o analista tinha escrito um trabalho científico, né, um relato de caso sobre a pessoa dele. Claro que muito disfarçado, mas ele se reconheceu no trabalho, que se chamava O Ato Raivoso, o papel da agressão na criatividade. Aí, bom, o Roth ficou furioso, deu toda uma função na análise, mas como ele também estava se sentindo muito ajudado, ele permaneceu em tratamento e foi aí que ele escreveu o Complexo de Portman. Tá? Então, assim, uma coisa que eu acho muito interessante é que foi na psicanálise e na regra fundamental que ele encontrou a fórmula do personagem dele, né? O Alexander Portnoy, para que esse personagem falasse o que viesse à cabeça, da maneira mais livre possível, sem omitir nada e podendo nomear, né? Usando a linguagem assim da maneira mais livre possível, para nomear sem censura alguma os desejos, os órgãos, o corpo, tudo. Né? Quem se trata, faz psicoterapia ou psicanálise sabe que o consultório do terapeuta talvez seja o único lugar em que uma pessoa pode ser verdadeiramente honesta, completamente sincera. Então, todo o livro, vocês devem lembrar, é o Portnoy falando, né, para o analista, e aí na última linha o Dr. Spielvogel diz com um forte sotaque alemão, que é o do Dr. Kleinschmidt, do próprio Roth. Bom, agora então nós podemos começar a trabalhar. Esse livro causou um verdadeiro furor nos Estados Unidos em 69, chegando a desbancar, foi uma ironia, né, que um gurizinho judeu desbancasse o Poderoso Chefão, porque foi o livro lançado na mesma ocasião, vendeu mais que o Poderoso Chefão. O Roth ficou muito rico, começou a ganhar muito dinheiro e ele se refugiou num residencial que existe em Saratoga Springs, que é para artistas, né, poderem se recolher e criar. Ele ficou alguns meses de molho lá para fugir de toda a celeuma e mandou os pais dele para um cruzeiro bastante, bem prolongado, depois um mês em Israel, também para afastá-los do assédio. Né? Antes que o pai dele levou pilhas de livros e dava para todo mundo, e assinando como Hermann Roth, pai do escritor, sabe? Então, até hoje, né, ele diz que o Roth diz que sempre tem alguém que chama ele de Portnoy e que acredita que essa história é a dele. E ele ressalta que o Complexo de Portnoy foi um romance em forma de confissão, mas que acabou sendo confundido como uma confissão sob forma de romance. Bom, a grande descoberta, a segunda grande descoberta dele, além dessa história, né, da regra fundamental da análise, foi ele perceber que a cidade dele de Newark poderia ser para ele o equivalente a uma Paris para o Hemingway, que essa experiência judaica poderia ser transformada numa literatura americana, se ele tivesse liberdade para usar todas as lembranças e a imaginação dele. Então agora que só um parênteses para dizer para vocês o que ele entende como sendo a imaginação. Ele descreve a imaginação como uma açougueira impiedosa, brutal e cruel, que pega um fato vivo, o golpeia na cabeça, corta sua garganta, arranca suas entranhas e depois devolve à mente,
né, o que ele chama assim, de massa gotejante de facticidade eviscerada. Bom, então, quando ele lançou, antes, né, do Complexo de Porta, ele tinha lançado um livro de contos que se chama Goodbye Columbus, que também já trata da temática judaica, e ele teve reações muito intensas, muitas vindas da própria comunidade. Ele foi alvo assim, da fúria dos rabinos, né? Ele chegou a ser chamado de inimigo dos judeus, pelos próprios judeus. E depois, ao longo da vida dele, ele seguiu sendo chamado de muitas outras coisas. Misógino, sexista, né? As feministas fizeram uma verdadeira cruzada contra ele, né? Pela maneira como apareciam as mulheres nos livros dele. E durante esses 50 anos de carreira, ele teve que ouvir muita coisa, né? O resultado da honestidade total dele, consigo própria, e aparentemente assim do pouco caso que ele fazia da opinião alheia. A Claudia Piermont, que é uma jornalista do New Yorker, que começou há pouco, já tem traduzido um livro sobre ele, toda a obra dele, ela diz que a fúria, ela entende assim, que a fúria da comunidade se deveu ao fato de que ele ousou lavar roupa suja judaica na frente dos gentios, né? E também apresentando os judeus como adúlteros, muitas vezes racistas ou manipuladores, quer dizer, com os desvarios, com os defeitos comuns a qualquer etnia, né? E também ele foi responsável, praticamente responsável por criar esse que é agora o estereótipo da mãe judia, que antes era mais assim, uma mãe abnegada, estoica, né? E que depois do Portnoy ela passou a ser vista de uma outra maneira. A grande novidade dele, do Roth, assim, da maneira como ele mostrou a vida judaica americana, foi a ausência de um senso de tragédia, de opressão assim, ao redor. Quer dizer, os judeus assim, que ele mostra são cuidadosos, vulgares, às vezes ativos, se sentem no direito de ocupar um espaço, de exigir, de recusar-se a determinadas coisas. Não aparecem mais assim como sombras melancólicas, encolhidas e submetidas, né? Isso foi uma coisa também bastante revolucionária. O que eu gosto no Roth é que, diferente de outros gênios como Borges, Machado de Assis, assim, a vida dele é de verdade, foi intensa, a vida real, eu digo, né? Vários relacionamentos amorosos, né? Alguns assim bastante duradouros, adultérios, depois teve mais um divórcio de uma atriz inglesa bem renomada, Claire Bloom, né? Ele alternou assim períodos em Londres e em Connecticut, vivendo em vários lugares. Então, ele viveu bastante. Assim, uma pessoa que realmente viveu, ainda vive. Como intelectual, eu acho importante assim, destacar ele, além do K, ele teve o Saul Bellow como a influência mais importante da vida dele. Ele, além de escritor, ele sempre foi um professor de literatura inglesa, de escrita criativa, de literatura comparada. Ele ensinou em várias universidades, deu muitos cursos sobre vários autores que ele conhecia assim, em profundidade. E muito envolvido com o cenário político e social americano. E sempre foram coisas que apareceram, né, nos seus livros também. Ele teve uma posição assumida em relação à Guerra do Vietnã. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu realmente soube há pouco, é que ele esteve várias vezes na Tchecoslováquia, depois da ocupação, né? E depois da Primavera de Praga, e ele criou todo um sistema, ele reuniu um grupo de 15 escritores americanos, que apadrinharam 15 escritores tchecos, que estavam assim, não podiam escrever, não tinham como receber os direitos autorais, sobreviviam varrendo ruas, fazendo qualquer trabalho, e cada um desses escritores dava $100 por mês para os escritores tchecos, e através de toda uma coisa toda elaborada e bem complicada, eles enviavam dinheiro, né? Isso
permitiu que eles continuassem sobrevivendo. Então, assim, são autores como Kundera, Klima, muitos outros. Tá? Ele também ajudou assim, escritores húngaros, poloneses, e conseguiu que eles fossem publicados nos Estados Unidos. Então, a Penguin publicou 17 volumes de 74 a 84 só de escritores do leste europeu. Quer dizer, é uma bela contribuição, né? Ele, além disso, também muito ligado à música clássica. Foi muito premiado nos Estados Unidos e também na Inglaterra. E seria, na opinião de muitos, né? Eu, com certeza, Cláudio, né? Fernando e outros tantos, um candidato natural para o Prêmio Nobel de Literatura. Vamos esperar. Bom, por último, eu vou fazer alguns comentários assim, sobre a questão do corpo, a carne. Né? Na obra dele, assim, a gente vê muito assim, a pulsão de vida, né, em ação, e também muitos aspectos destrutivos. Né? Então ele traz toda a alegria e o sofrimento que o corpo, ele mostra claramente, né, toda a alegria e o sofrimento que o corpo traz para nós humanos. Ele teve uma série de... Ele é um atleta, ele foi um atleta, né, mas ele teve uma série de dificuldades no exército. Ele serviu 1 ano, então ele teve uma lesão nas costas e depois ele, várias vezes durante a vida, as dores assim reagudizaram, ele teve uma série de problemas, ele precisou usar medicação que o deixou dependente. Ele precisou de 2 internações para tratar essa questão, né, ele fez quadros de depressão. Ele teve a tal peritonite, que eu já falei, aos 49 anos, uma obstrução coronariana importante, que aí ele tentou tratar com medicação, que o deixou impotente, né, por alguns períodos, e essas experiências todas a gente vê, né, em vários livros dele. Aos 55 anos, fez 5 pontes safenas, uma cirurgia no joelho que não deu certo, que aí o impediu de continuar nadando. Então, assim, vai aparecendo, né, o envelhecer, a decadência do corpo, a luta das brasas por se manterem vivas, assim, sob as cinzas. Né? A gente pode ver nos livros dele e sentir tudo isso. Eu acho que isso é muito importante. Né? Então, a gente é só lembrar do Teatro de Sabá, Indignação, Humilhação, O Animal Agonizante, o próprio livro Patrimônio, que ele escreve sobre a morte do pai, né, que morreu em 88, 89, que também é magnífico e trata disso. Então, assim, para ele coloca isso na boca de um personagem, mas ele diz isso, né, na entrevista, que a velhice não é uma batalha, é um massacre. É um massacre do qual, né, ninguém sai vivo. Então, esse é o Roth. Ele prescinde da religião, ele diz assim com todas as palavras: eu não entendo, eu não preciso e eu não quero. É assunto encerrado. E ao longo dos anos, então, ele foi perdendo o irmão, com quem ele tinha uma relação muito boa, os pais, vários amigos, né? Ficou arrasado com a morte do primo Levi, possivelmente suicídio. Ele era muito amigo, tinha uma amizade fraternal, também com o ídolo e amigo Saul Bellow. E então a temática da morte cada vez surge mais. E uma coisa que me chamou a atenção foi assim, a quantidade de amigos e de pessoas queridas, sabe? Ele mantém amizade com amigos de Newark, lá do colégio. Acho que 1 ou 2 são as primeiras pessoas que leem os originais dele, né, antes dele arrumar e passar para o editor. Os colegas, alunos, professores, colegas, ex-amantes, editores, literatos do leste europeu, intelectuais ingleses, né? Então, assim, um homem capaz de cultivar boas amizades com homens e mulheres, né? E não assim o grande falo misógino, detestável, que os detratores dele, né, consideram. Então, assim, para mim,
ele sintetiza a maravilha de poder usar a própria experiência e a dos outros, as fantasias, tudo aquilo que ele leu em outros autores, né? Todo o entorno, e recombinar tudo isso dentro de si, criar todo um universo que também pode ser lido, né, por cada leitor e aí transformado dentro de cada um que o lê. Né? Ele diz que escrever o Teatro de Sabá foi a experiência mais livre da vida dele. E é também é o meu livro preferido. Né? A descrição que ele faz do luto da mãe do protagonista, né, o Miki Sabá, depois da morte do filho na guerra, é assim uma coisa terrível e magnífica, né? A mãe morta do Grimm, né, tá ali da maneira mais maravilhosa que a gente pode, trágica que a gente pode imaginar. Então, segue, né, aos 80, ele segue mordendo, picando, aferroando, batendo na cabeça da gente. Um crítico brasileiro, eu não me lembro do nome dele, ele disse que esse livro, o Teatro de Sabá, é o salto triplo carpado, né, do Roth. É o grande romance dos anos 90. Né? Bom, terminando assim, em 2012, depois que ele publica Nêmesis, ele anuncia a aposentadoria dele, depois de 50 anos de carreira, 31 livros. Alguns maravilhosos, outros nem tanto. Mas eu considero assim uma obra que é magnífica e imperfeita, né? Produzida por um homem de carne e osso, imperfeito também, que cada vez mais próximo da morte, ele repete o Kafka, quando diz, né, que o sentido da vida é que ela termina. Então, assim, o Roth transforma em palavra a carne. E eu acho muito interessante porque ele aproxima Kafka do Joey Louis, o boxeador, né? Que é o exemplo assim, da carne violenta e machucada. Quando ele encerra a carreira então, dele de escritor, ele cita algo que o Joey Louis disse no final da vida, que é: fiz o melhor que pude com aquilo que eu tinha. Eu digo mesmo e vou passar a palavra para o Gustavo. Obrigada. Vou começar falando agora, depois da Clarice. Primeiro eu queria cumprimentar o convite, agradecer o convite, né, da SPPA. Também agradecer ao convite da Clarice, que também me falou assim, a primeira pessoa que ela veio falar assim: eu quero fazer uma mesa contigo. A gente se dá muito bem, né, no grupo, pelo menos a gente acha que se dá bem, mesmo brigamos até hoje. Né? Agradeço também a presença de todos. Agradecer em especial a professora e orientadora do mestrado, a professora Leia, que está aqui e diz que vai rasgar o meu diploma se eu não me comportar bem. Com certeza. Eu vou começar, até foi interessante, quando nós estávamos falando dos nossos nomes aqui, eu observei que nós todos temos K no nome. Né? Neuza Piniginic, Clarice Kovacs, Gustavo Chexter. Né? E me chamou a atenção assim, porque eu já vou dizer assim, eu sou uma criatura textual, eu fico fazendo relações com livros o tempo inteiro. Me chamou a atenção esse K, e aí até assim, eu poderia pensar, vou falar do Kafka. Kafka tem o K, é o personagem principal dele, mas eu não vou falar do Kafka. Vou falar do autor que, na minha opinião, se equipara ao Kafka, que é o Pedro Bandeira. Pedro Bandeira é um escritor infanto-juvenil, né? E ele fez um livro que é um clássico da literatura infanto-juvenil, que é A Droga da Obediência. Na Droga da Obediência tinha um grupo de meninos que eles se juntavam contra o mal. Eles estavam lutando contra uma droga que dominava os alunos, e eles se identificavam com a letra K. Porém, o que eu vou falar é do momento desse livro, que é um momento que me marcou, e toda vez que eu falo em outros lugares, as pessoas sempre lembram desse momento. Tem um momento que o personagem, ele é preso, Chumbinho, ele é preso dentro de um banheiro. E ele precisa deixar uma mensagem para os outros. E ele não sabe como deixar essa mensagem. Ele tá ali, não tem papel, não tem caneta, os bandidos estão ali, ele pede para ocupar um box. Quando ele está dentro do box, tem um espelho dentro do box, e ele olha que a privada está ocupada. E ele pensa o seguinte: eu preciso escrever uma mensagem, vou usar o que eu tenho à mão. E ele bota a mão na privada e escreve. Toda vez que eu falo essa cena,
A pessoa que leu o livro diz assim, eu me lembro disso aí. E foi interessante porque eu estava lembrando disso daí, e quando a Clarice e eu nos conversamos, e é uma coisa que aproxima muito do Philip Roth, a gente lembra ele até pelo aspecto da visceralidade, do nojento, da coisa assim que tu fica pensando, meu Deus, eu não queria ter lido isso, né? E eu me lembrei quando eu conversei com a Clarice, nós falamos do Teatro de Sabá, né? E no Teatro de Sabá tem uma cena, logo no início, que eu falei para ela, aquela cena no cemitério. Nós tínhamos combinado, tu não ia falar a palavra, mas eu não prometi isso, né? Porque eu não tenho como falar do Philip Roth sem falar essas palavras, né? Nessa cena, logo no início, o personagem, né, como é que é o nome dele? O Mickey Sabá, ele está no cemitério, ele está pela amante dele, a Drenka, isso, Drenka. E a Drenka morreu, ele está sentindo uma necessidade muito grande de ficar com ela, e ele vai, é uma paragem gelada, tá frio, tem neve, tem vento, a descrição do Roth é bem ampla nesse aspecto, e ele se masturba em cima do túmulo dela. E eu disse para Clarice até que essa cena me chocava um pouco, porque eu ficava pensando assim, ele está indo no cemitério para honrar a memória dela, e pelo contrário, ele vai para o oposto, né? Ele faz assim, ele se masturba, é uma coisa que me pegou de surpresa a primeira vez que eu li. E até na sequência da cena fica ainda um pouco mais estranho, porque chega o marido dela, e ele se esconde atrás de uma árvore e fica olhando o que o marido faz. O marido bota a flor e eu penso, voltou a normalidade para o mundo. Mas não, o marido em seguida também se masturba em cima do mesmo túmulo, do mesmo, né? Isso. E ele fica bravo com o marido por ele estar fazendo a mesma coisa que ele tinha feito, né? E eu falei essa cena para Clarice, eu falei assim, que essa cena tinha me chocado. E ela disse assim, eu achei essa cena altamente comovente. Mas como é que pode uma cena ser ao mesmo tempo comovente e ser chocante, não é? Para um leitor aqui, para mim foi assim, algo que me tirou o chão. E para Clarice eu achei patético, convite, porque era uma maneira dele que ele tinha. Eu até botei a frase, até eu fui olhar depois esse trecho, né? Que ele fala, né? Mesmo morta, ela o deixava de pau duro. Viva ou morta, deixava ele de novo com 20 anos de idade, né? E é uma cena que... Aí quando eu fui olhar essa cena, eu pensei até que a Clarice tem razão mesmo, né? A cena tem uma certa, assim, de resgatar a memória de uma mulher, ainda que vá para o extremo, né? Para mostrar isso daí, tudo que eu falei, é para ver como o Philip Roth ele gera esse tipo de reação. Eu dei uma olhada na internet para ver o que as pessoas geralmente criticam ele. Eu encontrei todo quanto é tipo de palavrão e de xingão, né? Mas geralmente, assim, algumas das críticas direcionadas a ele: misógino, politicamente incorreto, aí botaram no mau sentido, não sei se tem um bom sentido ou mau sentido, mas botaram que é no mau sentido, vulgar, pornográfico, autorreferente, também botaram no mau sentido, também não sei se é bom ou ruim, antissemita e politicamente inexato pelo complô contra a América. Eu acho que é politicamente inexato, aí fica até difícil. Ou seja, quando o Roth lança um livro, ele automaticamente encontra alguma pecha para xingar ele. E o que é uma coisa muito positiva na obra dele, ele não tem medo. Eu acho isso uma coisa incrível. Porque ele não tem medo do que os outros estão pensando, ele escreve. Os dois temas básicos, assim, que eu vou falar mais da parte literária que a Clarice tinha me falado, os dois temas básicos do Philip Roth na obra dele é os problemas da identidade e da aceitação dos judeus nos Estados Unidos, né? E a natureza do desejo sexual. Esses dois temas aí, ele faz os dois colidirem de várias formas diferentes. E é interessante porque, se for observar, todo livro tem um confronto de uma coisa assim, em relação a isso daí, e em relação ao desejo. Desejo articulado de várias formas diferentes, em várias idades também diferentes do personagem. O estilo dele é um monólogo íntimo, tem humor, e eu gosto muito dessa expressão, é energia histérica. Que eles dizem que ele escreve como se ele estivesse tendo um ataque histérico. Eu acho que é um ataque histérico muito coordenado, se é, né? Mas é um termo técnico que usam quando analisam ele criticamente. O Roth, ele também tem uma característica que eu acho muito interessante. A literatura ela não tem nada assim que seja muito novo. No início, os gregos eles sempre falavam o que são os fundamentos da tragédia. A ideia de que existe um destino contra o qual nós não podemos lutar, né? No Roth é a mesma coisa. O poder de destruição do imprevisível,
a mudança repentina na vida das pessoas por causa de acontecimentos que estão fora do poder delas, né? O encontro com o real, que é uma coisa abrupta. Está vindo tudo certo, está tudo ordenado dentro do mundo dele. De repente, bem até uma coisa assim, meio de obsessivo assim, o comportamento dele, que é uma coisa... Está tudo certinho. De repente acontece um fato e esse fato muda tudo, tira o chão dos personagens, que é no caso até no Teatro Sabá que nós tínhamos falado, que é a morte, né, da amante dele, que tira o chão dele e ele começa a repensar toda a vida. E aí o mundo desaba, tudo fica instável, e é uma característica que quase todos os livros dele é assim, começa com uma certa normalidade, depois tem um evento, que é um evento que escapa do destino, e até numa entrevista ele falou, eu até botei aqui, ele dizendo como é que a obra dele representa para ele. A trama conduz a um determinado tipo de problema moral. Personagens caem sozinhos nas armadilhas dos seus destinos. Não existe a esperada vitória da morte. Realmente, os personagens dele não precisam morrer ao final do livro para que tenha acontecido uma transformação no meio. Às vezes eles morrem, mas não precisa ter necessariamente esse encontro com a morte. Isso é como ele descreve o estilo dele, que é o estilo da tragédia clássica, né? A tragédia, o Édipo, o Agamenon, todos esses daí aconteceu alguma coisa que estava fora do alcance deles e que influiu na vida deles. Também existe uma questão muito interessante, até que ele fala assim, até que ponto existe o nosso livre-arbítrio? O quanto a sociedade coordena o que a gente está querendo dizer e o quanto nós somos realmente livres. Isso é uma constante na obra dele, essa luta pela liberdade do personagem, inclusive. Até depois eu vou falar do personagem dele, que é o personagem ligado a ele. Ele pergunta, controlamos os nossos destinos? Qual o poder do acaso nas nossas vidas? E aí eu me lembro de uma frase do Shakespeare, que está no Romeu e Julieta, né? Somos joguetes do destino. No final das contas, para o Roth, o destino é o fator que vem e influi na vida das pessoas e acaba modificando essa vida. O John Dick, ele era muito amigo, né, do Philip Roth, e ele e rival, assim, mas ele respeitava muito a opinião dele. E ele resumiu a obra do Philip Roth em 3 palavras: literatura, Israel e ereção. Eu disse que essas 3 palavras aí tem em todos os livros dele, são as 3 palavras que resumem o estilo dele. É engraçado porque ele falou do literatura e falou do judaísmo, mas não explicou o motivo da ereção, porque ele acha que está mais ou menos visível porque é o motivo, ele preferiu não entrar nesse detalhe. Mas na literatura, como é que isso aparece dentro da obra do Philip Roth? Aparece assim, discussões sobre ela, em especial através do Zuckerman, que é o personagem mais emblemático dele, né? Falando de escritores, falando de professores, falando de grandes leitores e falando das suas preocupações de ordem sexual, das preocupações de ordem sexual desse mundo, no caso. No judaísmo, que é interessante, o Roth foi considerado, ele também é considerado um escritor antissemita, por causa da auto-ironia que ele usa. Ele faz uma ironia o tempo inteiro. Ele zomba dos costumes, das tradições, ele zomba dos costumes, né, judaicas. Ele foi acusado, inclusive, de fomentar preconceitos com os judeus. Mas, ao mesmo tempo, tem trechos dos livros dele que ele faz verdadeiros ensaios explicando o que é judaísmo, explicando detalhes do judaísmo, ou seja, também tem uma coisa assim que ele faz que é uma provocação também para o leitor, que ele fica para tentar tirar desse lugar comum que eu tinha falado, né? Para tentar tirar do lugar assim, de que estão todos bons, está tudo tranquilo, está tudo bem. Ele vai para o extremo. E para isso ele usa do sarcasmo, do humor corrosivo. Ele mantém um tom sempre entre o humor e a amargura e a falta de autopiedade judaica, que ele estimula o debate através da provocação, da polêmica e um ressentimento que se aproxima do preconceito. Ou seja, ele não está propriamente sendo preconceituoso. As palavras dele parecem aí, mas ele está fazendo uma propaganda. Ele está fazendo uma defesa inversa. Ao falar mal, ele também está reforçando também. Ponto. Um dos pontos que eu também acho altamente positivo nele é que é um escritor que está em contínua autoavaliação. É um escritor que ele cresceu junto com os livros dele. Ele foi aprendendo, errando, acertando, tudo no decorrer da obra dele. Então começou a falar do Complexo de Portland. Né? É engraçado porque eu vi uma entrevista que um jornalista brasileiro fez com ele. E o jornalista disse o seguinte: tu sabias que tu ensinou todos os jovens compravam teu livro para se masturbar com ele. E ele diz assim: não era a minha intenção era contar uma história. Agora, se eles usavam isso naquela época, pelo menos para alguma coisa meu livro serviu. O
Roth também ele anda numa linha muito tênue entre a autobiografia e a ficção, o que explica grande parte dos ataques que ele sofre, né? Por exemplo, eu vou falar até do Zuckerman, que é o personagem dele, né? O Zuckerman, Nathan Zuckerman, é um alter ego dele, considerado um alter ego. Dos 31 livros do Philip Roth, o Zuckerman está em 9. E ele aparece como narrador, como personagem, ele aparece às vezes como uma simples menção, mas ele está sempre à sombra dele, está ali. E o que acontece é que o leitor, com o passar do tempo, o Zuckerman ele foi crescendo dentro do livro, ele foi envelhecendo dentro dos livros, a gente foi vendo toda a trajetória dele, a trajetória política, as visões que ele tinha das pessoas e tudo, dentro do livro, não é? Geralmente os críticos falam muito do Roth, eles criticam o Roth por causa do Zuckerman. E eles fazem uma associação direta entre o autor e o personagem. E o que acontece, então, eles chamam o Roth, chamam o Zuckerman por tabela Roth, eles dizem que ele tem uma estreiteza de argumentos, ele é um misantropo, nihilista, né? E grande parte disso aí vem de um recurso que o Roth usa, que realmente ele aproximou o Zuckerman muito da vida dele, né? Que é os flashbacks que ele faz, assim, principalmente da infância em Newark. Então, tem muitas coisas que o Zuckerman viveu que o Roth também viveu. Então, fica muito difícil de dissociar o personagem do narrador do livro. E o que acontece é que quando as pessoas criticam, elas xingam o narrador, elas xingam o autor por causa do que o narrador falou, né? Então, os temas do Zuckerman, prediletos dele, né? É a ambivalência familiar, a dificuldade com as mulheres, o desafio às tradições, o limite da ficção autobiográfica. O Zuckerman também é um escritor que também lançou um livro chamado Karnofsky, e esse livro, os temas dele são alusivos e semelhantes ao Complexo de Portman, né? Ou seja, fica mais ainda forte a vinculação do Philip Roth com o Zuckerman, porque eles pensam muitas coisas parecidas. Tem uma frase também do Roth que ele fala assim, numa entrevista que ele deu, ele falou assim: com Saul Bellow descobri que o mundo judaico-americano pode atingir a universalidade. Essa também é uma frase também que na literatura se escuta muito: canta tua aldeia e cantarás o mundo, né, do Tchekov, do Tolstói. Tchekov. O Tchekov que dizia isso daí. Então, o Philip Roth, quando ele canta do que acontece, quando ele fala do que acontece ao redor da vivência dele, ele acaba espalhando isso aí, ele consegue colocar todas as questões do mundo dentro disso aí. E até tem assim, eu fiz assim alguns comentários sobre as obras dele, assim, as que são mais marcantes, né? Nós tínhamos falado da Marca Humana, né? Marca Humana é um livro muito forte, que é um tema muito atual. É um professor de 70 anos que ele é obrigado a pedir exoneração depois de dizer umas palavras de duplo sentido dentro de uma sala de aula. Ele acaba sendo acusado de ter sido racista. Em seguida, ele é acusado também de ter feito um abuso sexual. Então, a ideologia do politicamente correto investe contra o professor para que ele se sujeite aos padrões sociais. No entanto, ele tem o segredo passado, que é a marca humana, né? Ou seja, aquela coisa que tu não consegue escapar e que é o teu destino voltando e vindo cobrar a fatura dele, não interessa qual momento. E tem outro livro que eu gosto bastante, assim, que é uma lição de anatomia, né? Na lição de anatomia, o Zuckerman, né? Não, é um outro. É um escritor que está paralisado no caso da cama. É um escritor que ele tem uma dor que ele não sabe dizer o que é. E ele fica o tempo inteiro nessa dor, ele fica o tempo inteiro assim tentando descobrir, só que enquanto isso ele transa praticamente com todas as mulheres que aparecem no caminho dele. As mulheres que estão cuidando dele. Porque ele tem até, eu gosto da análise assim, que o Philip Roth faz no momento, diz assim, ele tem uma fome que ele não sabe saciar, é uma dor que ele não consegue preencher, um vazio que ele tenta preencher com sexo. E até nesse livro tem uma frase que é muito interessante, que ele diz assim: para mim foder não é o objetivo principal da vida. Para mim, o que a vida acontece é quando eu estou fazendo enquanto eu estou fodendo. Ou seja, ele fala, para ele o objeto da vida toda é essa carnalidade, que aí nós voltamos para o tema da nossa mesa, né?
E até nesse livro até tem uma questão interessante, porque tem um momento que ele questiona qual é a utilidade da literatura, para que serve a literatura, e ele resolve aí virar um médico, para pelo menos ajudar os outros, porque com a literatura ele não consegue ajudar, e é mais fácil ajudar sendo médico. Né? Aqui assim já, indo para o final aqui já, eu tinha falado no início que o que eu gosto do Philip Roth é que ele é um escritor que não tem medo. E o Cortázar, ele tem um ensaio agora que está naquele livro Papéis Inesperados, que ele fala assim, o nome do ensaio é De uma Infância Medrosa, e que ele fala do medo, e de como o medo é importante para um escritor. Né? Aí eu vou citar aqui o que ele fala, né? Se o medo me encheu de infelicidade na infância, em contrapartida multiplicou as possibilidades da minha imaginação, e me levou a exorcizá-lo através da palavra. Contra o meu próprio medo, inventei o medo para os outros, se bem que ainda não está bem claro se os outros me agradeceram por isto. Em todo caso, creio que um mundo sem medo seria um mundo seguro demais de si mesmo, mecânico demais. Então a literatura é algo que nasce do desconforto, de sentimentos detestáveis. Se não fosse ela, talvez nos atormentaria até o final dos tempos. Então nasce do que temos de melhor, mas também do que temos de pior. O escritor deve enfrentar o medo e ultrapassá-lo. Ou também existem outros escritores que dizem o seguinte: se apegar ao medo e tratar ele de tal forma dentro da obra que vão incorporar o texto. É uma questão que ainda fica uma certa dúvida, né? Então, quando Philip Roth ele bota toda essa questão da vida dele dentro do texto, ele também está tentando exorcizar os medos dele. Que a gente vê o medo da velhice, é o medo, no caso, de não ter mais potência sexual, é o medo do que pode da morte. Os últimos livros dele é recorrente o tema, o medo da morte. No início, até era o medo da sexualidade, com o Complexo de Porto, depois assim, o medo das questões políticas. Toda a obra do Philip Roth se funda nos medos que ele tem. E isso é algo que eu acho, me parece que escapa um pouco, quando as pessoas ficam rotulando, elas acabam esquecendo de botar a coisa dentro do seu real aspecto, que o Philip Roth é um escritor que tem medo e que mostra os nossos medos para quem, como se nós estivéssemos na frente de um espelho. Para isso ele usa a catarse, que eu sei que aqui, acho que vocês têm um sentido diferente, né? Para nós a literatura, a catarse é a purificação da catarse é a purificação das almas por meio de uma descarga emocional provocada por um drama, né? Então, para chegar nesse ponto, o Philip Roth ele tem que se escandalizar, ele tem que buscar polêmica, ele tem que, para mostrar os nossos medos, ele tem que ser o mais medroso da sala. E eu acho que isso daí é um grande mérito e eu acho que é um dos grandes pontos positivos dele. Mas era isso que eu tinha para dizer. Bom, pessoal, abrimos para quem quer participar depois dessa apresentação. Estava pensando que quando eu falei com a Clarice, eu disse assim, olha, a ideia da equipe do Café Literário não é que tu faça nem um trabalho psicanalítico, nem um trabalho literário. É por que vocês gostam, o que toca vocês esse autor. Eu acho que, né, eu acho que o autor também se presta, porque é um autor que ele entra dentro da gente, eu acho que vem ao encontro disso. Bom, tem aqui, eu sei que tem várias pessoas que também são apaixonados pelo Philip Roth. Quem é que gostaria de... Eu disse teu nome? Eu queria agradecer realmente, agradecer por toda a informação que foi trazida, que eu não tinha acesso, e só salientar, assim, fazer então a minha rápida declaração de que no livro dele, A Indignação, que já é um dos livros tardios do Philip Roth, né, que ele escreveu, não é dos primeiros, né, que ele escreve sobre um jovem, eu li com uma idade que regulava com a do personagem, e para mim foi muito impressionante, assim, a maneira com que ele trouxe isso, e distante do seu objeto, no caso, né, da idade, recontando essa juventude, uma juventude imaginada, enfim, e como isso foi importante para mim, toda essa raiva, que ele preservou, né. Então, realmente, essa capacidade de se deslocar no tempo também, né, dentro de um universo, dentro dos seus temas, de voltar de maneira diferente, assim. Mas é isso, assim, que é só esse caráter múltiplo dele mesmo, então, coisa impressionante. No Indignação, ele interpõe a guerra da Coreia com as tensões sexuais, eu até tinha programado para falar, tensões sexuais entre os jovens e adultos nos anos 50.
E é um livro que tem muito essa ligação do sexo com a morte também, porque ele começa com uma cena, no caso, que é uma masturbação, e termina com o personagem que não queria ir para a guerra, tendo que ir por causa do pai, né? A questão toda que ele tinha um problema com o pai. Mas o que eu gostei desse livro é que tem como é que a mãe via os sentimentos e como é que a Olivia via. Né? A Olivia via como uma coisa carnal. Ela queria... inclusive é um personagem que assustou muito na época que o livro saiu, porque a Olivia, ela trazia a sexualidade toda embutida dentro dela, e as mulheres, inclusive, consideravam... As pessoas que leram consideraram que a postura dela não era condizente com uma mulher de respeito, no caso, porque ela queria ter sexo. E a mãe dele já tinha uma visão idealizada dentro do livro, do personagem. A mãe tinha uma visão assim, cuidado com os sentimentos, porque eles podem te arrastar de roldão, meu filho. É uma frase que ficou assim, tu não entra tanto de cabeça, tu pode sofrer. Eu achei muito interessante isso aí, a figura da mãe e a figura da mulher, assim, contrapostas. Boa noite, meu nome é Cláudio Ziric e eu gostei muito das duas apresentações, achei excelentes e complementares. E para mim o Philip Roth é uma figura mais ou menos familiar, porque durante muitos anos, cada vez que eu chegava em Nova York, a primeira coisa que eu fazia era ir numa livraria para procurar e comprar o último livro que o Roth tinha lançado. E eu acho que tem uma palavra que define o Roth, que é generosidade. Além dessas várias considerações que vocês fizeram, porque ele fez aquilo que o Drummond uma vez disse numa das poesias, ele se expôs cruamente nas livrarias e nos livros, e ele permitiu aos leitores que entrassem em contato com seus próprios medos, com as suas próprias fantasias, com as suas próprias histórias. Eu não acho que a questão do judaísmo seja tão essencial. Eu acho que quando ele termina a carreira dele dizendo que ele fez o melhor que ele pôde com o que ele tinha, citando Joe Louis, ele está dizendo o seguinte: ele usou o material de que ele dispunha. Os personagens dele têm nomes judeus e tal, e participam da comunidade. Eu acho mais ou menos ridículas ou risíveis as críticas de um certo judaísmo oficialista, tentando colocar o Roth como um antissemita, etc. e tal. Muito antes, pelo contrário, é exatamente o que tu disseste. Eu acho que ele é uma pessoa que, tratando dos temas que ele conhecia, ele acaba mostrando uma certa ternura e uma certa identificação. E há um momento, numa das entrevistas, em que ele fala dos pais dele, ele diz isso que a Clarice falou. Os pais dele foram ótimos, o irmão dele era um cara super legal, ele tinha uma boa vida familiar. Então, muita gente procura voyeuristicamente encontrar aspectos da vida do Roth como se ele estivesse só fazendo confissões. Mas, na verdade, eu acho que ele está produzindo uma obra majestosa, uma obra de uma capacidade humana. Nesse momento, eu não conheço nenhum escritor. Tentei ler nessas férias todos os livros possíveis do Patrick Modiano, que achei um tanto aguado perto do sangue e da carne e da vitalidade do Roth. Finalmente, uma questão que a Clarice levantou, que é um enigma para mim, que sou um devoto leitor, seguidor, admirador e me considero devedor do Roth por tudo que ele produz ao longo desses anos. O que será que acontece na cabeça dos elementos da Academia Sueca, que, como diria o Borges, cada vez mais emputecido, porque ele nunca ganhava o prêmio Nobel, ele disse um dia: eu queria cumprimentar a Academia Sueca porque a cada ano eles revelam um novo escritor que ninguém conhecia. Daí ele nunca mais ganhou. Eu vou lançar uma hipótese. Eu acho que o Roth é humano demais para a Academia Sueca. Alguns já me disseram, ele é americano demais. Eu acho que ele não é americano, ele é universal. Isso que a Clarice contou da atitude política dele em relação aos escritores da Europa é uma coisa fantástica. Ele tem um livro chamado Entre Amigos, em que ele conta os diálogos entre nós, os diálogos dele com uma série de escritores. Esse livro é comovente. Os diálogos dele, por exemplo, com o Primo Levi ou com o Bashev Singer e outros, o clima e tal, é uma coisa impressionante. Então, eu acho que ele é humano demais
gigantesco demais, shakespeariano demais, para caber dentro de um modesto prêmio Nobel. Ele já ganhou o prêmio Nobel através dos milhares de leitores. Portanto, eu estou nesse momento desprezando a Academia Sueca, modestamente. A academia, ela é um órgão político, e como órgão político tem decisões políticas que escapam da compreensão dos humanos, né? Às vezes eles têm lá decisões, eles trazem escritores à tona que a gente realmente nunca ouviu falar. Às vezes eles têm que favorecer um determinado país, um determinado continente, eles têm motivos que escapam da... também eles têm... Só que eu vou dizer, eu também não conheço os motivos deles, mas é algo que eu realmente, tanto do Borges, como escapa da compreensão, quanto... A academia daqui também, né? Uma coisa que eu descobri sobre o Rafael, claro. Uma coisa só que eu acho curiosa a respeito do Nobel, eu não sabia disso, fui descobrir quem era ele. Ele foi o inventor do TNT, que depois se sentiu muito culpado por ter criado coisas que destruíam, enfim. E aí ele começou a criar o Nobel para premiar pessoas. Então talvez por culpa ele tenha que trazer gente à toa que não seja... Não, ele não teve filhos, tá? O casamento esse com a Meg, agora é a parte das fofocas, então, né? São caras. Esse casamento, ela tinha 2 filhos, né? Um menino e uma menina, e depois, já bem mais tarde, o menino lembra que já era um homem adulto, ele estava procurando um emprego de caminhoneiro, né? Vivendo com muita dificuldade. E ele falou muito bem do Roth, dizendo que lembra de coisas assim que ele ajudou a estudar, que ele conseguiu colocá-lo num internato, num colégio bom, e que a mãe realmente, né, era uma mulher muito difícil e tal. Mas ele se dedicou bastante a esses 2 filhos, depois teve que se separar, até porque essa mulher não permitia, né, que a relação se mantivesse. Depois ele teve problemas com a segunda mulher, a Claire Bloom, em função de uma filha dela, que é uma cantora lírica, até bastante conhecida, e que vai aparecer num outro romance dele, como uma... No Casei com um Comunista, ela toca oboé, né, a filha. E aí ele descreve assim, com uma crueldade a relação da mãe e da filha, né, a filha insuportável, dominando a mãe e tal. Então, muitas coisas da vida, isso já acontecia dentro do complexo de Portland, né, onde tinha um rabino que o pai dele venerava, na vida real, né, que o pai dele venerava e ele detestava. Então ele coloca, acho que é no Goodbye Columbus, e aí ele coloca um rabino, então ele coloca o Alexander Portnoy implicando com o rabino. Então, claro que muitos fatos, né, da vida pessoal acabaram nos livros. Tem pequenas vinganças, tem grandes vinganças aí, mas é uma combinação, né, como a gente estava falando. A própria Sophie Portnoy, que é a mãe do Portnoy no livro, ela não é de maneira alguma parecida com a mãe dele. Ela é a soma de vizinhas. Ele diz que histórias que 3 alunos de pós-graduação que ele deu contavam para ele e tal. Embora alguns fatos, como aquela fantasia de que a mãe aparecia em todos os lugares, né, que a mãe... Isso é uma lembrança dele também, né? Até no Teatro Sabá, a figura da mãe, ela aparece como fantasma, mas um fantasma que não fala. E aí ele fica pensando, então não é uma alucinação minha, é um fantasma mesmo, porque se fosse alucinação, falaria. Né? Então, mas ele não teve filhos. Eu sei que agora ele é muito próximo de uma menina que é a neta de uma ex-namorada dele, e que ele inclusive estava escrevendo um livro com essa menina, assim, cada um escrevia uma parte, uma página, eles se trocavam. Então... até aproveitando assim que o Cláudio tinha falado até, também existe uma ansiedade muito grande do leitor em tentar achar pontos na realidade, né, do Philip Roth. E até no Indignação,
o João comentou, no Indignação, no final tem uma nota do leitor que praticamente a universidade que acontece todos os fatos ali, ele praticamente situa ela nos Estados Unidos, só que ela não existe na universidade. E todo mundo diz que é uma grande brincadeira que ele fez com a realidade, porque as pessoas ficaram um tempão enorme procurando a qual faculdade corresponderia os fatos daquele livro, e em nenhum momento eles acham quem é que é essa faculdade, porque as pessoas têm essa necessidade de tentar achar, não, ele está falando da faculdade tal, que os fatos estão acontecendo lá. Só que às vezes é uma invenção, tudo uma imaginação, que é justamente para as pessoas perderem tempo com isso aí e o verdadeiro leitor se encantar com a história também. Aliás, um procedimento que é borgiano, né? Não, eu queria fazer um comentário que é genérico. Eu achei muito interessante, gostei muito de escutar você. Porque está havendo uma tendência na literatura de agora, no modo de ler de agora, que, num certo sentido, recupera algumas coisas do século XIX. Porque quando se começou a estudar literatura, o que importava era a biografia do autor. Então, eu achava que toda obra teria um diálogo com uma biografia. Que a biografia tinha que corresponder à obra. E assim como a pessoa evoluía, nós estamos falando de evolucionismo, a obra iria evoluir também, até o momento que ela se esgotasse, que terminasse, que morria. Ou a pessoa morria ou a obra acabava. Bom, então havia aquela passagem da história natural para o desenvolvimento cultural, para o desenvolvimento literário, enfim. E o que eu vejo agora é um ressurgimento disso, agora no momento contemporâneo, atual, né, em que a biografia ilumina muitos aspectos da obra literária, sem ser um determinismo, como terminaste de falar agora com relação às colocações do Cláudio. Tá? Quer dizer que, na verdade, existe um diálogo da realidade com todas as leituras que ele fez, com toda a bagagem literária que ele tem. Quer dizer, na verdade, nós estamos falando de duas memórias. De uma memória da realidade, que é uma representação, uma articulação formal na linguagem, buscar uma linguagem que dê conta da sua interioridade, das suas histórias, e, ao mesmo tempo, das histórias de um momento, de um contexto, uma entourage toda, mas o mergulho nas origens literárias, que é o cânone que ele tem dentro dele, que ele traz. Alguém falou em Shakespeare, acho que foi o Cláudio. Falou em Shakespeare? Eu ia até fazendo esse comentário, eu estava falando com a Clarice, que eu descobri um livro dele que eu não conhecia, em que são cartas que ele troca com esse personagem dele, que também é um procedimento borgiano. Fantástico, borgiano. E ele... Eu acho que é quando ele fala da relação dele com essa primeira mulher, e ele conta os fatos, supostamente os fatos, mas não sei se não é. Pois é, esse limite. É aquela coisa que o Juarez, que eu conversei um dia, que agora há pouco tempo, né, Juarez não conversamos, que essa vigília acordada, esse sonho na vigília, essa mistura de vigília com fantasia, com coisa que não tem mais espaço, não tem mais limite, não tem mais fronteira, que estão se comunicando, né? Nesse sentido, ele está incluído no livro que a Neuza tem ali, ó, nos contemporâneos, né? Quer dizer, o Roth, mesmo sendo um escritor do século XX, ele é um escritor que está trazendo para nós elementos contemporâneos, né? Que é essa permeabilidade, né? Tu me alertaste no dia para ela. Sonha vigília. Não, esses dias a Leia me deixou um recado só para assim, tu perguntasse para vários analistas assim a aproximação entre literatura e psicanálise, né? E eu comentei com ela que uma das grandes aproximações entre literatura e psicanálise e muito contemporânea, é assim, não há limites entre, né, fantasia e realidade, o sonho e a vigília, né, e que nos ajuda muito a entrar em contato com uma obra de arte se a gente não fica querendo categorizar, bom, isso aconteceu, não aconteceu, é imaginação, é sonho, é realidade, né? Nesse sentido. Até aproveitando isso que o Juarez está comentando aí, um dos grandes temas da pergunta espontânea, né? Assim, a pergunta espontânea do Juarez, um dos temas da literatura é a dúvida. Porque a dúvida é essa região assim, que fica entre o certo e o errado, ser ou não ser, do Hamlet, né? O que é inventado, o que não é, o que não é, né? O que é real. Então, um dos grandes temas desse daí, eu acho que o Philip Roth, ele faz isso daí também. E ele também fica nessa dúvida quando a gente fala do antissemitismo, né,
ou o contrário, ele fica sempre no meio termo. Ele bota tudo dentro do livro, mas sempre que a gente fica com aquela dúvida, mas o autor está falando, a gente quer ver a voz do autor falando, a gente quer ver a figura do autor falando, e aí que vem a identificação, nós conseguimos ver o personagem, nós conseguimos ver com a figura do escritor. E aí é uma coisa que é algo muito difícil de se criar, mas ele próprio, concordo, ele se expõe, ele se coloca inteiro, e o livro dele praticamente, assim, a cada 2, 3 páginas tem uma sequência forte, tem muitos pensamentos filosóficos intercalados dentro de fatos completamente mundanos. Então, assim, vai de um extremo do outro. Ele anda entre extremos. Na vigília ele anda na vigília do texto. E aí tem uma coisa que você vê. Eu fiquei outro dia do Calvino. Não dá para ouvir. Não dá para ouvir. Não, uma coisa que a gente não pode estar dando. Ok, obrigada. Não, é que eu li outro dia estava lendo alguma coisa do Calvino e me chamou muita atenção, me detive nessa frase, né? Que com essa, digamos assim, abundância, com essa quantidade de vozes que vocês estão comentando, a obra do Calvino, do Calvino do Roth, num conjunto, né? Com toda essa abundância de vozes, com essa diversidade toda que tem, a quem cabe agora, no contemporâneo, a validação dessa obra. Porque alguém diz assim, Cláudio, acho que foi o Cláudio que disse, não alguém da mesa, que é uma obra-prima. Alguém falou, é uma obra, ele construiu uma obra. Ou foi tu que falou? Bom, seja como for, esse conceito de obra, né, de alguma coisa que fica, né, que é uma coisa que se discute muito hoje. Se a obra não é uma coisa para ser consumida e largada, se é uma coisa que fica. Dentre todos os livros do Philip Roth, né, se a gente marcar 5, marcou bem. Né? Porque não é mais a intenção essa, né? Mas então esse caráter de contemporâneo que ele traz para nós, que é um desconforto, que é uma dúvida, que é uma situação que não tem um espaço onde ele esteja bem. As vozes que flutuam aí, que são várias. Então o Calvino diz o seguinte, o que interessa tanto agora, já no tempo do Calvino, eu acho que se aplica muito ao contemporâneo, não é nem só a voz, porque a gente com o ouvido interior capta as vozes e as intenções. O bom leitor faz isso, tá? E aí tu pode interpretar. Mas escuta, como o leitor lê o Philip Roth, tá? O que o Philip Roth está dizendo? Por exemplo, quem vê a transposição para o cinema vê que a escuta foi outra, né? Por exemplo, quem viu o filme do animal agonizante transformado no... Né? Foi a marca humana? Não, a marca humana foi. Aquele da Penélope Cruz com o... foi a marca humana. Engraçado, não foi a marca humana, tem outro nome. Não. Não é É fatal. É fatal. Ah, sim, é o outro. Mas aí... É um nome do animal agonizante, porque eles achavam que o animal agonizante não ia atrair muito público. Sim. E animal agonizante, inclusive, é uma grande metáfora de tudo, né? Inclusive... chamaram de fatal. Mas seja como for, já é uma leitura. Já foi o modo como ele foi lido, que essa, digamos assim, imediatez, né, do contemporâneo, do qual a obra do Philip Roth também se serve muito, né? Serve muito. Eu só queria complementar, a Léa acaba de dizer, eu falei sobre a generosidade, mas esqueci de incluir. Eu acho que os vários filmes que foram feitos, por exemplo, esse último, A Humilhação, que se chamou O Último Ato, o ato final, alguma coisa assim. Não, o último ato, o ato final. Os que ainda não viram, eu recomendo vivamente, porque é um dos desempenhos mais extraordinários do Al Pacino. E mostra como várias obras dele foram transformadas em outra linguagem. Só esse aspecto que eu acho a riqueza do trabalho dele. Eu vou aproveitar só, tinha feito uma pergunta antes, né? Por que a academia não reconhece, no caso, Philip Roth?
Eu estava lendo um livro do Chesterton em que ele está falando da vida do Charles Dickens e ele diz assim, que estranho, o Dickens na época dele, ele não foi reconhecido como grande escritor, ele precisou morrer para no dia seguinte as pessoas começarem a reconhecer ele. E aí ele até pergunta, por que nós precisamos matar os nossos melhores para reconhecer que eles são bons? Então talvez o que esteja esperando realmente é no dia seguinte para dizer, ó, não conseguimos reconhecer ele em vida, mas ele era bom mesmo. Eu acho também uma questão dentro do microfone, uma questão de, eu acredito que o escritor cria os seus leitores, né? Então vocês são leitores do Roto, por quê? Porque ele era o primeiro, me levou o segundo. Eu estou lendo agora um autor que é muito complicado de ler, que eu estou encantada, que é o Houellebecq, Michel Houellebecq. Comecei a ler agora, não tinha lido nenhum. É a Leia Koloschner que me deu. Não, eu estou lendo... Não. Agora me dá um branco da luta, da extensão do campo da luta que eu estou lendo. Estou terminando. Extensão do curso do campo da luta. E eu vejo assim, ó, que o leitor atual ele está sendo preparado para outra batida. Inclusive tem um momento que ele diz assim, não cabe mais, não dá mais para fazer romance. Já pôs o tempo dos morros dos ventos uivantes. Então é uma coisa muito relativa. Vai ter o leitor dos ventos uivantes ainda, eu acredito que tem. Porque esse leitor não é um leitor treinado, assim, ele é um leitor que surge de onde tu menos espera. Vai ter leitor para tudo, né? Até o momento que fizerem a reedição. Mas eu acho que um autor como o Philip Roth é um exemplo de autor que cria o seu público. Né? Ele vai disseminando. Com isso chega um público contemporâneo que não está preocupado com a qualidade da obra literária, se ele vai ficar para a posteridade ou não. Né? Não, vamos deixar os dois. Se alguém mais quer falar, nós temos mais ou menos que encerrar. Vocês... Só um comentário final até que a gente tinha falado, está silencioso. Eu tinha escrito, na época que o Philip Roth saiu, a decisão dele de se aposentar, eu escrevi um texto sobre a dignidade de parar. A pessoa também tem que saber a hora de parar. Também, porque depois ele começa a se tornar tributário do próprio talento dele. A pessoa começa a comparar com o passado e a pessoa inevitavelmente começa a sentir que está perdendo o tino, perdendo a batida, perdendo aquela vontade que tinha de escrever. E naquela época que eu escrevi o texto, assim, eu citei alguns casos de escritores, né? E eu acredito que a palavra, de vez em quando, voltando ao tema da mesa, a palavra, às vezes, ela não acompanha o ritmo da carne, não acompanha o ritmo da vida. Às vezes, a palavra, ela morre antes da pessoa. E eu até citei uma história do Hemingway, que o Hemingway, ele pediu... O Kennedy, ganharam um livro do Kennedy lá, e todos os escritores tinham que autografar o livro para o Kennedy. E o Hemingway ficou uma semana com o livro, porque tinha que botar uma frase um pouquinho, era o presidente dos Estados Unidos, ficou uma semana com o livro, e escreveu, a última frase dele assim foi, não consigo mais. E foi a última frase que ele escreveu, alguns dias depois ele acabou se matando. Então, as pessoas sempre, às vezes a palavra acaba antes da carne, e às vezes tem aqueles escritores que morrem e a gente fica sentindo que ainda tinham palavras para dizer. Então acho que houve uma grande dignidade do Philip Roth na hora que ele disse o seguinte, olha, minha palavra terminou, eu não tenho mais essa vontade de escrever. Mas ele, agora esses dias eu vi uma entrevista, eu não sei se é uma brincadeira dele, porque ele disse que estava escrevendo uma fantasia com unicórnios. Eu acho que não pode ser uma brincadeira dele, mas também pode não ser uma brincadeira, o que seria também interessante de se ler. Né? Então... Eu sei que ele está junto, eu não me lembro o nome do jornalista, do escritor, que está fazendo com ele a biografia definitiva, assim. Que acho que vai ser muito interessante, eles já estão trabalhando há um bom tempo nisso, tenho a impressão que vai ser uma biografia bem interessante e que, teoricamente, é a última coisa a ser publicada. Bem, antes de encerrar, eu só quero dizer que... Não, quer dizer algumas coisas. Uma, que o próximo café vai ser sobre os super-heróis, revisitando os super-heróis. E, bom, agradecer, dizer que foi muito bonito, eu acho que uma homenagem à altura do autor, não é? Eu disse para a Clarice que eu acho que ela deve publicar, escrever, vai para o Gustavo.
não é? Eu estou saindo daqui com coisas que também não sabia, acho que todos vocês, algumas coisas que a gente não sabia. Em Juarez, Lúcia, a questão do filme a gente discutiu no último café, não é? Com Gervásio, a questão da transposição do livro para o filme, de ver que as coisas estão se encadeando. E até o próprio super-herói, porque aqui nós não temos um super-herói, que nós temos um homem de carne e osso, né? Mas teremos também uns super-heróis o próximo mês. Bom, eu quero agradecer a todos, em nome da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e da Livraria Saraiva. Boa noite.